Perdoe a franqueza, mas sua memória mente, e faz isso com elegância. A gente imagina que lembrar é dar play numa gravação do passado. Só que o cérebro não é um arquivo morto, é um estúdio de cinema. Toda vez que você acessa uma lembrança, não aperta um botão de replay. Convoca roteiristas, figurantes e cenógrafos internos para reconstruir a cena. Às vezes, eles improvisam, e é nesse improviso que lembramos do que nunca aconteceu. Pense na manhã de hoje. Você lembra do sabor do café, da luz na janela, da mensagem que chegou no celular. Mas será que foi exatamente assim? O cérebro é econômico, guarda a essência e joga fora redundâncias. Em vez de captar cada detalhe, ele armazena um resumo plausível do que costuma acontecer em manhãs. Quando você lembra, preenche lacunas com probabilidades. Provavelmente tomei café. Provavelmente a luz estava amarela. Provavelmente respondi rápido. Uma lembrança é, no fundo, um palpite de altíssima confiança. Em laboratório, isso aparece de um jeito quase poético. Você escuta uma lista de palavras: travesseiro, cochilo, sonho, bocejo, cobertor. Minutos depois, jurará ter visto outra palavra: sono, que nunca foi dita. Por quê? Porque o cérebro guarda o tema, a história da lista, e reescreve o detalhe que deveria estar lá. É como se a memória não fosse uma foto, mas a legenda que faz a foto fazer sentido. A legenda às vezes chega antes da imagem. Também somos criaturas sociais, e nossas lembranças são coautorias. Uma pergunta sugestiva, uma história bem contada, uma foto com legenda errada. Tudo isso atua como molduras que o cérebro usa para pintar o quadro. Basta repetir uma versão convincente e a familiaridade cresce. Familiaridade é uma cola cognitiva. Quando algo soa certo, o cérebro registra como se fosse verdade. Aquela história de infância que você lembra vívida, a queda da bicicleta, o bolo azul gigante, o tio com chapéu, talvez seja uma colagem de relatos da família, fotos que você viu e a imaginação preenchendo o resto com cores saturadas. Com o tempo, essa colagem fica mais nítida que o próprio passado. Emoções são tintas potentes. Quando imaginamos algo com intensidade, o constrangimento de um tombo, o brilho de um prêmio, as vias da imaginação e da memória se embaralham. Ensaiar mentalmente pode fortalecer tanto o traço que o cérebro passa a tratá-lo como experiência. O que foi apenas pensado ganha a textura do vivido. É útil para aprender e treinar, mas perigoso quando juramos ter visto o que só imaginamos. Há também a autoridade do grupo. Se muita gente lembra ter visto um logo com uma cor que nunca existiu, um personagem dizendo uma frase que nunca disse, ou um evento histórico com um detalhe invertido, você começa a duvidar de si e a ajustar sua lembrança para caber na narrativa coletiva. Nossa espécie evoluiu para confiar no consenso, geralmente uma boa estratégia de sobrevivência, e a memória pega carona nesse atalho. O preço é confundir convicção com precisão. Dá vontade de acusar o cérebro de incompetência, mas há um motivo elegante por trás dessa bagunça. O mundo é vasto demais para caber em gravações perfeitas. Guardar significados, e não pixels, nos torna rápidos, adaptáveis, previsores do próximo passo. Em vez de arquivistas, somos contadores de histórias. Lembranças falsas são o efeito colateral de um sistema otimizado para sentido e ação. Pagamos com alguns erros a capacidade de generalizar, aprender com pouca informação e improvisar soluções quando o cenário muda. Isso tem consequências profundas. A testemunha absoluta talvez esteja apenas absolutamente confiante. Em disputas, relações, decisões públicas, o que lembramos traz o brilho da certeza e, no entanto, pode ser uma edição. Ao mesmo tempo, há beleza nessa plasticidade. Se memórias são narrativas, podemos revisá-las, integrá-las, curar feridas com novos capítulos. A terapia, os rituais, os diários, as conversas honestas, todos são oficinas onde reescrevemos o passado para viver melhor o presente.
Mas como navegar num mundo onde até o eu é uma autobiografia em constante revisão? Começa pela humildade. Troque "eu tenho certeza" por "eu lembro assim". Desconfie do excesso de nitidez. Lembranças muito perfeitas são suspeitas como fotos com filtro demais. Quando algo importa, justiça, ciência, escolhas que mudam vidas, prefira evidências que não dependem só da cabeça de alguém. Registros, múltiplas fontes, o atrito saudável entre versões diferentes. E quando a lembrança for só sua, cuide dela como quem cuida de um jardim. Aparece erva daninha, aparece flor espontânea, e o trabalho é reconhecer, podar, regar. No nível íntimo, isso nos lembra que identidade não é uma rocha, é um rio. Hoje você lembra de uma infância corajosa, amanhã de uma infância cautelosa. E ambas podem ser verdadeiras dentro de histórias diferentes que você conta para se orientar. O que nos ancora não é a fidelidade absoluta ao passado bruto, e sim a coerência que construímos entre quem fomos, quem somos e quem queremos ser. O passado muda um pouco quando o futuro chama pelo nome. Talvez a pergunta "por que lembramos do que nunca aconteceu?" esconda outra mais radical. O que é, afinal, acontecer para uma mente que vive projetando futuros e reconstruindo passados? Se a consciência é uma fábrica de sentido operando em tempo real, então a memória não é apenas um registro, é uma ferramenta de navegação. Ela falha quando pedimos que funcione como câmera, brilha quando a usamos como bússola. No fim, não é que sua memória minta por mal. Ela mente por amor à história que mantém você de pé. Cabe a nós honrar esse amor sem cair no auto-engano, checar fatos quando for preciso, permitir revisões quando for generoso e aceitar que somos feitos de lembranças que aconteceram e de outras que aconteceram apenas dentro de nós. Entre o que foi e o que poderia ter sido, a vida segue e nós seguimos contando, com cuidado, com curiosidade, com a dose certa de dúvida.